Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando mais uma edição do Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E vamos continuar falando do rubro-negro goiano, que amanhã vai encarar o time do Coritiba no estádio Couto Pereira. A peleja marcada para as 9h30 da noite é válida pela segunda rodada do Brasileirão Série B. É isso mesmo, Gustavo. E sobre o confronto de amanhã, o atacante Tito, destaque na última partida, deixou sua impressão. Vamos ouvi-lo. É um confronto direto na sua visão? A gente sabe do tamanho do Coritiba, talvez seja o principal time dessa edição da Série B, em termos de história, em termos de conquistas. E é um confronto direto, na sua visão, na briga pelo acesso, já nessa segunda rodada, Tito? Sim, com certeza. É um confronto direto, pelo peso que tem a camisa do Coritiba também, né? E o Atlético também é uma camisa muito pesada, então vai ser um jogo de duas equipes que, sem dúvidas, vão brigar pelo acesso. E o treinador Cláudio Tencati também falou acerca do compromisso diante do time Coxa Branca. Vamos escutá-lo. Tencati, da última vez que o Atlético jogou lá em Curitiba contra o Coritiba, acabou sofrendo uma goleada. O que esse adversário desta vez pode oferecer de perigo para o Atlético? Olha, independente do momento do Coritiba, inclusive já começou com um momento mais turbulento, né? Já demitiu inclusive o treinador que se encontrava atual, houve mudança no comando. Perdeu na primeira rodada, mas isso não significa nada da força do Coritiba e da qualidade do Coritiba. Então, nós sabemos muito bem onde a gente vai estar pisando, qual a equipe que a gente enfrenta. Eu conheço muito bem o futebol paranaense, o próprio Coritiba, né? Então a gente também estudou, vimos o jogo diante do Sampaio Correia, pudemos acompanhar. Então a gente entende que tem qualidades individuais, tem virtudes, e com certeza o Tcheco, que vai ser o treinador para esse jogo, vai organizar, está lá há muito tempo no Coritiba, tem uma identificação com o Coritiba também, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo. O Dragão realizou seu último treino hoje, na parte da manhã, e embarcou no início da tarde com destino à capital paranaense. E agora vamos falar do Vila Nova, Raoni, que na tarde de sábado enfrentou o Avaí. A partida marcou o reencontro do torcedor colorado com o Tigrão no estádio Serra Dourada, depois de 18 dias sem jogar uma partida oficial. Isso mesmo, Gustavo. E o Vila começou bem sua caminhada, vencendo por 1-0. O artilheiro do embate foi o atacante Matheus Anderson, que marcou na etapa final. Vamos ouvi-lo. Matheus, qual que é a importância desse gol, até para dar confiança novamente para a torcida? O time vem de 2 eliminações precoces e agora ganha de um adversário, candidato para subir, né? Sim, eu acho que a equipe toda está de parabéns, né? Começar um campeonato tão difícil em cima de uma equipe tão grande como a do Avaí, né? Muito qualificado, mas eu acho que a entrega da equipe, tudo está de parabéns. Lutamos até o final e Deus me abençoou com um gol ali, que eu fui muito feliz de ajudar meus companheiros de trabalho. E o comandante colorado Emerson Maria também deixou sua impressão a respeito da importância dessa vitória na estreia. Todos viram aqui o jogo que nós fizemos. Fizemos um jogo competitivo, dominamos as ações, tivemos oportunidade de fazer mais gols, né, tanto no primeiro como no segundo tempo. E eu saí muito satisfeito. É importante começar com vitória, mas independente do resultado que acontecesse aqui hoje, nós não perderíamos as nossas convicções. Nós temos bastante convicção naquilo que a gente vem fazendo. E se o torcedor tiver paciência e as pessoas compreenderem, tiverem boa vontade para compreender o que está sendo feito aqui, o Vila Nova vai ter uma perspectiva de fazer um grande campeonato brasileiro e talvez alcançar objetivos maiores dentro da competição. O elenco vilanovense treinou na manhã de domingo e retorna às atividades amanhã.
Os comandados de Emerson Maria se preparam para enfrentar o CRB em Maceió. A peleja vai acontecer no próximo sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Rei Pelé. E se Vila e Atlético deram alegrias para seus torcedores no fim de semana, Raoni, o Goiás decepcionou e perdeu em sua estreia no Brasileirão. Jogando em Alagoas, no estádio Rei Pelé, contra o CSA, o Alviverde foi derrotado pelo placar de 2-1 e não começou bem a sua caminhada na luta pelo acesso. Os gols da partida saíram no segundo tempo. Os tentos do Azulão foram marcados pelos atacantes Niltinho e Michel Douglas. E o zagueiro David Duarte descontou para o Verdão. Mas o time esmeraldino já virou disco, viu, Gustavo? E o foco agora está em outra competição nacional, a Copa do Brasil. Exatamente, Raoni. Na manhã de ontem, o elenco já deu início à preparação para a partida de volta da quarta fase do torneio final contra o Avaí. E as equipes vão se enfrentar na quarta-feira, às 7h30 da noite, no estádio Serra Dourada. E o Goiás precisa de uma vitória simples para seguir vivo na competição. É isso mesmo, Raoni, pois em caso de um novo empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. E você pode acompanhar todos os detalhes desse jogão aqui na Rádio Universitária com a equipe Doutores da Bola. Então, a partir das 7 da noite, sintonize nos 870 AM do seu rádio, ou acesse o site radio.fg.br. Brasileirão. A disputa para subir à elite do futebol brasileiro começou na sexta-feira e algumas equipes já mostraram força jogando em casa. Na estreia da Série B, o Fortaleza bateu o Guarani na Arena Castelão por 2-1. O tricolor do PC abriu o placar com Tinga, mas deixou o time de Campinas chegar ao empate minutos depois com Pedro Bertoluso. A vitória veio já ao apagar das luzes, no melhor estilo de seu técnico Rogério Ceni. Gustavo Henrique, o artilheiro do futebol brasileiro na temporada com 17 gols, bateu falta da entrada da área e concretizou a vitória do time da casa. E quem também venceu em casa foi o Oeste, que recebeu o CRB na Arena Barueri. E a vitória acabou não sendo tão difícil, já que o visitante pouco ameaçou a meta do time paulista. Com um gol em cada tempo, Bruno Lopes e Pedrinho marcaram para a vitória rubro-negra. Como já mencionamos, o Atlético também estreou na sexta e bateu o Criciúma no Estádio Olímpico por 3-2. Tito marcou 2 vezes e Thomas Bastos completou o placar do Dragão. Nicolas e João Paulo marcaram para o time catarinense. No último jogo da sexta-feira à noite, o Figueirense venceu o Juventude lá no Orlando Scarpelli. O campeão catarinense começou tranquilo com gols de Zé Antônio e Gustavo Ferrarez. No segundo tempo, o Guilherme Queiroz ainda diminuiu para o Juventude e o jogo terminou 2-1. Já no sábado, o Vila Nova fez valer o fator casa e ganhou do Avaí no Serra Dourada. O único gol foi marcado por Matheus Anderson, quase no fim do jogo. E quem também mandou bem jogando em casa foi o CSA. O Azulão recebeu o Goiás e venceu por 2-1 no estádio Rei Pelé. Niltinho e Michel Douglas marcaram para o dono da casa e David Duarte diminuiu para o Esmeraldino. E com o gol do estreante Dagoberto, o Londrina venceu o Boa Esporte por 1-0 no Estádio do Café. Já no Estádio Castelão, o Sampaio Corrêa dominou o Coritiba e venceu por 2-0. O William fez o primeiro e Thalisson Kelvin marcou contra a própria meta. E apenas 2 equipes não triunfaram em seus domínios nessa primeira rodada. O Brasil de Pelotas recebeu o São Bento e as equipes empataram em 1-1. Éder Iciola fez do time gaúcho e Marcelo Cordeiro marcou do time paulista nos pênaltis, hein? O único visitante que venceu na rodada foi o Paysandu, que foi ao Moisés Lucarelli e derrotou a Ponte Preta por 1-0. Cassiano fez o gol que deu a vitória ao Papão. E com festa La Rússia em Itaquera, Corinthians e Fluminense estrearam no Campeonato Brasileiro de 2018. A abertura contou com a dupla sertaneja Marcos e Belucci, que cantaram o hino nacional. E o gramado foi enfeitado com bonecas matrioscas para fazer referência ao país que é sede da Copa do Mundo.
Com os jogadores em campo, o campeão brasileiro da temporada passada abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com o Rodriguinho. Mas logo no início da etapa complementar, o volante Richard empatou para o Flu, deixando tudo igual. Exatamente, Raoni, mas logo brilhou a estrela do meio-campista. E aos 40 do segundo tempo, o Rodriguinho fez de novo, decretando a vitória do Timão. A festa foi ontem, mas a bola começou a rolar já no sábado. Jogando no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Grêmio e perdeu por 1-0. O gol foi marcado pelo estreante André. E na Bahia, Lucas Paquetá precisou de 16 segundos para abrir o placar para o Flamengo contra o Vitória. Já a arbitragem, com 9 minutos, pediu passagem e já é um dos principais assuntos do campeonato. Pois é, Gustavo, os donos do apito chamaram a atenção depois que um bate-rebate na área do Fla, que resultou em um chute de Rainer, que explodiu a bola no rosto de Everton Ribeiro. A arbitragem viu toque de mão do jogador que estava debaixo das traves e marcou a penalidade. Com a infração marcada, o meia acabou sendo expulso e na cobrança do pênalti, Iago deixou tudo igual para o rubro-negro baiano. No segundo tempo, a irregularidade foi por outro lado, viu? O zagueiro Hever fez um gol de cabeça e colocou o time carioca de novo na frente do placar. Mas o jogador estava em posição de impedimento. E essa vantagem do Flamengo durou pouco. 4 minutos depois, Denilson empatou novamente e o confronto dos rubro-negros terminou em 2-2. Ontem, o Santos completou 106 anos e ganhou de presente um gol contra no Pacaembu. A defesa do Ceará não controlou a bola, que desviou em pio e entrou. Já no início do segundo tempo, o atacante Rodrigo marcou para completar a festa do peixe, 2-0, para rechear o bolo santista. Quem também começou muito bem o campeonato foi o campeão da Série B do ano passado. Jogando na Independência, o América venceu o Sport Recife por 3-0. Carlinhos marcou e Serginho completou o marcador fazendo 2 gols. E em São Januário, o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1 de virada e nos acréscimos. Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Galo abriu o placar com o meio-campista Otero. Mas aos 40 da etapa final, Wagner fez e deixou tudo igual para o Gigante da Colina. Fazendo valer o rótulo de time da virada, aos 53, Iago Pikachu de pênalti marcou o gol da vitória vascaína. E no Beira-Rio, o Internacional ganhou no Bahia por 2-0. Os gols foram marcados por Nico Lopes, que era reserva na partida, e entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Rossi, que saiu lesionado. E quem assistiu o primeiro tempo sem gols de Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada não imaginava que ia sair incríveis 6 gols no segundo tempo. E quem abriu o placar foi a Chape aos 2 minutos com Wellington Paulista. Mas depois disso só saiu o gol do time rubro-negro. Pablo fez o primeiro, empatando a partida e Nicão logo virou o jogo fazendo 2-1. E em cobrança de falta, Thiago Carleto fez o terceiro. E não demorou muito para Matheus Rossetto ampliar ainda mais o marcador. Já nos acréscimos, Ederson fechou o placar para o Furacão, 5-1. Como já é de costume, a Série A do Brasileirão só é encerrada na noite de segunda-feira. E quem entra em campo hoje é o Botafogo, que vai receber o Palmeiras às 8 da noite no estádio Newton Santos. No mesmo horário, porém, no Morumbi, o São Paulo vai jogar contra o Paraná. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. E na Universitária são 6 horas e 46 minutos. A Copa no Mundo. E dando continuidade à Série A Copa no Mundo, hoje é a vez do Marrocos, país que está no grupo B do Mundial. Isso mesmo, Rawane. Para conhecer mais sobre os marroquinos, ouça agora o boletim da repórter Tandara Reis. Marrocos, país situado no norte da África, montanhoso, com grandes extensões de deserto e um longo litoral banhado pelo Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Estereotipado por novelas e filmes, Marrocos é um país cheio de contrastes e exotismos. O sol inclemente e a poeira do deserto do Saara contrastam com o farto colorido de suas medinas,
como são conhecidos os antigos centros cercados de muralhas e forrados de comerciantes de todos os tipos. Rabat, a capital do país, não tem um turismo tão aquecido quanto Marrakech, a cidade mais famosa e badalada do Marrocos, com seus hotéis, spas e resorts de luxo. Tanger, Fez, Casablanca e Essaoura são outros destinos muito procurados pelos turistas, seja por suas praias encantadoras ou por seu comércio atraente e barato. Uma das grandes atrações do país é sua variada e rica gastronomia. A confluência de pratos e ingredientes vindos dos povos nômades do deserto, de mediterrâneos, árabes e franceses, deu origem a uma identidade gastronômica inigualável. As refeições vêm perfumadas com toques de açafrão, limões em conserva e hortelã, além de muitos outros condimentos, sempre envolvendo clássicos como o cuscuz e o tahine variados. Mas não é só de belas paisagens e uma cozinha rica que o Marrocos é feito. O país conta com uma população de mais de 34 milhões de habitantes, a maioria segue a religião islâmica, enquanto o restante se divide entre outras crenças religiosas. Os marroquinos são predominantemente muçulmanos sunitas de origem árabe, berbere ou ascendência árabe-berbere mista. Os árabes trouxeram o Islã junto com a língua e a cultura para o norte da África durante as conquistas muçulmanas do século VII. Independente desde 1956, o Marrocos se revela um país rico, através da sua literatura, artesanato e dança. Afinal, quem nunca parou para assistir uma performance de dança do ventre? E sabe onde mais o país tem se destacado? No futebol. O Marrocos é um dos 5 países africanos que vai participar da Copa do Mundo da Rússia, um feito que os marroquinos não conseguiam há 20 anos. Sua última Copa do Mundo foi em 98 no Mundial da França, quando alcançou sua melhor campanha, ficando com a 18ª colocação. Filiada à FIFA desde 1960, a seleção marroquina foi campeã da Copa das Nações Africanas em 1976 e campeã da Copa das Nações Árabes em 2012. País sede de 2 edições do Mundial de Clubes da FIFA em 2013 e 2014, o Marrocos conta com jogadores como Achraf Hakimi, lateral direito do Real Madrid, e o zagueiro Mehdi Benatia, da Juventus, em sua seleção. Como vai ser o desempenho da equipe marroquina no Mundial, nós só vamos descobrir em junho, mas o que ninguém pode negar é a beleza e a riqueza desse país encantador. Com belas mesquitas, grandes paisagens e uma cultura singular, o Marrocos é uma viagem que certamente realiza os sonhos daqueles que buscam o exótico. Andara Reis para o Estação Esportiva. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. O maior jogador de vôlei de praia completou 45 anos ontem. Você sabe de quem estou falando, Gustavo? Com certeza, Raoni, é o Emanuel Rego. E para relembrar um pouco a sua vitoriosa carreira, vamos ouvir o boletim do repórter Marcos Moraes. Atleta de alto rendimento, presente em 5 edições dos Jogos Olímpicos e um dos maiores ícones do vôlei de praia, completou ontem 45 anos de idade. Estamos falando do curitibano Emanuel Fernando Scheffer Rego, ex-jogador de vôlei de praia, que foi medalhista de ouro em Atenas 2004 e bronze em Pequim 2008, com o parceiro Ricardo. Na Olimpíada de Londres 2012, Emanuel conquistou a medalha de prata, tendo Alisson como parceiro na dupla de praia. Emanuel começou sua carreira esportiva em 1984, jogando vôlei em quadras de ginásio. Em 1991, aos 18 anos de idade, tentou conciliar os treinamentos e jogos do vôlei de praia com as atividades do vôlei indoor. A paixão pelo esporte de praia foi maior, e Emanuel optou por focar seus esforços, o que lhe rendeu 3 anos depois o título no Circuito Brasileiro de 1994. No ano de 2002, Emanuel passou a jogar com Ricardo, com quem formou a mais vitoriosa dupla brasileira. Com 155 títulos conquistados, nacionais e internacionais, o atleta tornou-se também o jogador mais vitorioso na história do voleibol de praia, superando o americano Kurt Kittredge.
A primeira Olimpíada que contou com vôlei de praia como esporte integrante foi em Atlanta, 1996. Emanuel esteve presente nessa primeira edição e participou também das 4 seguintes: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. No Grand Slam do Rio de Janeiro, em março de 2016, as quadras de praia se despediam de Emanuel. O dono de 3 medalhas olímpicas, 10 vezes campeão do circuito mundial, 3 vezes campeão da temporada do Campeonato Mundial e 8 vezes campeão do circuito brasileiro, anunciava sua aposentadoria. Emanuel esperava encerrar a carreira ao final das disputas da Olimpíada do Rio, fechando com chave de ouro sua vida esportiva. Mas a inesperada derrota para uma dupla chilena na repescagem do Grand Slam do Rio tirou a chance de Emanuel avançar e conseguir sua vaga. Entretanto, o dia a dia do ex-jogador continua movimentado, como nos tempos de atleta profissional. O paranaense está ocupando multifunções na direção executiva dos esportes olímpicos do Fluminense, atuando em comissões de atletas e também como embaixador do vôlei de neve, cujo primeiro circuito mundial está previsto para acontecer em 2019. Contamos um pouco da história de Emanuel Fernando Scheffer Rego, ex-jogador de vôlei de praia, que completou ontem 45 anos de idade. Ao jogador que já possui seu nome no Hall da Fama do Voleibol Mundial, os cumprimentos do programa Estação Esportiva da Rádio Universitária, pelo exemplo de caráter, dedicação e amor ao esporte. Marcos Moraes para o Estação Esportiva. Giro esportivo. E vamos começar o giro de hoje nas quadras. Isso porque teve vitória goiana na Copa Pro Vôlei. A competição que aconteceu nesse final de semana foi sediada pela Serrinha. E os donos da casa faturaram os prêmios dessa segunda etapa do torneio. Goiás Esporte Clube 2 ganhou o título na ordem masculina. E pela categoria feminina, a vitória também foi do Goiás. O campeonato conseguiu um movimento significativo de atletas. A organização do evento informou que cerca de 200 atletas participaram da série Infanto-Juvenil. O técnico esmeraldino Rogério Santos aclamou o evento. Pois é, Rawane, o comandante declarou a importância do torneio para a categoria de base. E a expressividade da Copa pôde contar com uma presença ilustre na arquibancada. A armadora Macris Carneiro, que defende a seleção brasileira, assistiu a partida na arena. E também teve goiano no pódio em outro canto do mundo. Patrick Cardoso foi o terceiro colocado do Campeonato Mundial de Taekwondo disputado na Tunísia. O atleta tem 17 anos e viajou até o país africano para defender mais uma medalha para o Brasil. Patrick passou pelo torneio lutando em 4 duelos, defendendo na categoria pesado, que vai até os 78 quilos. Outro brasileiro a conquistar o pódio foi o Gabriel Ramos, que ganhou o bronze na ordem até os 59 quilos. No mês de maio, Patrick vai representar o estado numa competição no Marrocos para estudantes. E vamos continuar falando de Taekwondo, isso porque o Jubes Luta 2018 deu seguimento ao torneio nesse fim de semana. E 16 categorias foram disputadas nesse final de semana no Goiânia Arena. Entre os medalhistas da vez, 6 goianos alcançaram o pódio. Os atletas que conseguiram as condecorações foram Lucas Martins, que ficou com ouro na série até 68 quilos. Os concorrentes que levaram a prata foram Vanessa Paiva e Danilo Teixeira. E fechando o pódio goiano do dia, ficou Marcos Felipe Silva, Wellington Oliveira e Matheus Lima. A competição foi o critério de classificação para os outros torneios. Isso mesmo, Gustavo. E o desempenho dos atletas foi decisivo para garantir a participação no FISU America Games, que é o Pan-Americano Universitário. O evento vai ser disputado em São Paulo.
E saindo agora do tatame, indo direto para as quadras. Ontem teve a disputa do primeiro jogo da final da Superliga Feminina de Vôlei. O duelo foi entre o Sesc do Rio de Janeiro, que eram os donos da casa, e o Praia Clube, que era o favorito da partida. E a manhã do domingo de ontem foi de tensão para os torcedores que acompanharam o jogo entre as finalistas do torneio da elite do vôlei feminino. A quadra estava recheada de nomes conhecidos da seleção brasileira, incluindo campeãs olímpicas. Apesar do favoritismo das visitantes, as cariocas conseguiram sair na frente, isso logo no primeiro set, com um jogo apertado. O decorrer da peleja foi cheio de rallies empolgantes, mostrando grande qualidade técnica dos dois clubes. Pois é, Gustavo, e a equipe do Praia Clube chegou a fazer um set, mas o time comandado por Bernardinho continuou a mostrar a superioridade. Os nomes da partida foram Monique, Gabi e a Drúcila, que fez 22 pontos para o clube da casa. Já o Praia Clube tentou mostrar uma reação. A equipe era guiada por Fegaray, mas foi outro nome que se destacou na equipe perdedora. A norte-americana Fawcett foi quem mais pontuou para o time com 20 tentos assinados. E a decisão vai ser disputada em 2 jogos. No próximo domingo, vamos ficar sabendo quem são as novas vencedoras do título nacional. A partida vai ser em Uberlândia. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. E na Universitária são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim o Estação Esportiva dessa segunda-feira, 16 de abril de 2018. A apresentação foi minha, Raoni Rocha, e Gustavo Mota. Com produções e reportagens de Ildeu Youssef, Marcos Roberto, Mariana Siqueira, Matheus Alves, Raoni Rocha e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boratti. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou pelo telefone 3521-1936. Boa noite, Gustavo. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.